Saúdo a igreja com a gloriosa paz de nosso único, eterno, suficiente, exclusivo Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem veio buscar uma bênção está presente e nos abençoando, e crendo em sua presença nesse lugar. Uma das mãos para o alto, diga comigo: eu creio na presença do meu único Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador, meu justificador. Ele está presente e me abençoando. E quando sou abençoado, não há impedimento. Não havendo impedimento, a parte do Senhor está garantida. E crendo, a graça do Senhor, a bênção que vocês vieram buscar está garantida. Crendo, vocês verão a glória de Deus. E aqueles que estão crendo na bênção, levante a sua mão e dão glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 2. Maravilha de Deus. Versos 1 em diante. Glória a Jesus. Antes do livro de Salmos, né, irmãos? Vamos ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me citasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram.
e cada um rasgara o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viu que a dor era muito grande. Oremos com o pastor Antônio Carlos. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra na noite desse dia. Usa Teu ungido com sabedoria, poder e graça, da maneira que o Senhor sempre tem usado. Fala a Tua igreja aquilo que estamos aqui precisando ouvir. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Amados, passamos uma madrugada em oração e as provas continuam. 3:30 da manhã estava eu indo para o meu quarto. Acordamos ali pela manhã, continuamos a oração até mais de 11 horas. E pela madrugada o Senhor nos deu uma revelação profunda sobre o patriarca Jó. E começamos então a escrever. Escrevemos 2 folhas com muitas revelações preciosas. Passei agora na hora, após o banho, passei na minha mesa, peguei as 2 folhas. Quando vou abrir aqui, não tem nada a ver com o estudo de Jó, ficou lá. As revelações ficaram, mas virão futuramente. Mas lemos essa parte, experiência vividas pelo patriarca Jó. E ao ler a vida de Jó, o Senhor me lembrou do slogan que Ele nos deu para esse tempo final, e que a igreja já conhece. Vamos recitá-lo? Amém. Com todo vigor. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para o alto. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Jesus está voltando. Eu vou estar com Ele para todo sempre. Crendo nisso, glorifique o nome do Senhor. É impressionante quando lemos. É pena porque há umas revelações profundas que o Senhor nos deu, estão escritas. Já no capítulo 1 do livro de Jó, o Senhor nos fala a respeito dele. Como? Com um testemunho precioso da vida, da existência desse servo de Deus, como patriarca da família, o exemplo dele diante daqueles que habitavam com ele naquela época, e é o próprio Deus que fala, testemunha a respeito de Jó, homem íntegro. Quando li sobre essa vida de Jó, já por diversas vezes pregamos e falamos, mas podemos parar, porque a experiência desse acontecimento é muito grande, que envolve Jó, a sua família, o diabo
e Deus. Primeiro, no capítulo 1, nós vimos o testemunho sobre a virtude e riqueza de Jó. Vamos acompanhando esses acontecimentos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas e 7 filhos e 3 filhos, 10 no total. As riquezas de Jó, ou a riqueza de Jó, era muito grande. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Quando isso acontecia, encerrando aquele ciclo de festas, comilanças, etc., de alegria, Jó mandava chamar os filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Se nós parássemos para analisarmos esses fatos aqui, como estamos nós diante desse acontecimento? Qual tem sido a nossa ação diante da família, diante dos filhos? Fala de festas, fala de uma riqueza incalculável. Aí vem o diabo, o acusador. Quando os filhos de Deus ali vêm para diante, serão conversar com o Senhor, o diabo vem também. E é o Senhor que se dirige a Satanás. De onde você está vindo? De onde vem? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando fala que o diabo vem de rodear a terra, nós chegamos à conclusão que ele é o maior aproveitador daquilo que é transitório. Ele é o maior turista que existe, passeando pela terra, rodeando pela terra. Paramos para uma meditação. Será que nesses passeios turísticos que fazemos, que nos separamos para um lazer, temos buscado a Deus? Quando a palavra diz que a bênção dos servos de Deus é buscá-lo em primeiro lugar, e a sua justiça, e procedendo dessa maneira, ele é fiel, porque ele promete que as demais coisas
nos seriam acrescentados. Então, o que ele quer dizer é que aquilo que nos falta, ele entraria com a providência. Se parássemos um pouco aqui e analisássemos a nossa posição hoje, o que está nos faltando. Alguém podia dizer, não falta nada, falta. Mas é aproveitar o momento. Porque aqui estamos, no lugar onde nos reunimos para aquela adoração que o Senhor nos fala em João capítulo 4, versos 23 e 24, se não me falha a memória. Que Deus está buscando nesse momento, agora. Eu gosto do agora na vida, é agora. Aleluia. Não é para depois, 10 minutos depois. Não é para voltar atrás, não, é agora. Ele está buscando os seus adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós falamos em espírito e em verdade, nós somos levados ao que o Senhor nos fala ali no Getsemane, numa ocasião de luta, quando ele vai ter que enfrentar algo que ele pediu ao Pai: se for possível, se possível for, passa de mim esse cálice. Era uma amargura tão grande que o seu suor saía dos seus poros em grandes gotas de sangue. Suava sangue, jorrava sobre a terra. 3 vezes orou. Mas sempre dizia: contudo, não seja como eu quero, como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua é vontade. E foi naquela condição que ele volta aos discípulos e encontra dormindo. E nós podíamos ir um pouco além, mas não podemos fugir da mensagem aqui do patriarca Jó. Mas é tão profunda essa mensagem do Getsemane que convém que falemos um pouco. Qual a agonia dele? O porquê aquilo era tão profundo que puxava como uma bomba de sucção o sangue pelos poros, suor de sangue. Pedindo, se fosse possível, passar aquele cálice de amargura. Nós não vimos isso no Calvário. Foi escarrado no caminho para o pretório, ali no pretório, humilhado do pretório para ali o lugar, não, do Sinédrio, foi levado ao Sinédrio, desculpa, ao Sinédrio, do Sinédrio para o pretório, Pôncio Pilatos, ali novamente machucado, açoitado, humilhado, coroa de espinhos. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, levado para a crucificação, crucificado ali, uma lança perfurando o seu lado, ali quase às 3 horas da tarde. Recebeu trevas profundas até a hora da morte, as trevas, dissolvendo-as com a sua morte. Leva sobre ele as trevas e deixa sobre nós a luz. Aleluia! Leva sobre ele a nossa condenação e morte e deixa sobre nós a absolvição e vida. Obrigado. Qual? O que foi aquela agonia primeira
do Getsemane que está ligado aqui. Aleluia, Jesus. Algo profundo. Quando nós somos chamados para adorarmos em espírito e em verdade, o Senhor fala para os discípulos que dormiram: vocês devem vigiar. O que o Senhor falou primeiro? Vigiar. E orar. Porque o espírito está pronto. Se vocês analisarem essa expressão falada sobre o espírito, você vai ver que está em letra minúscula. É uma nova criação divina dentro de nós. É quando a alma vivente que pecou está condenada à morte, ela parte para o espírito vivificante, que absorve da vida. No primeiro Adão, todos pecaram e sentenciados foram à morte. No segundo e último Adão, Jesus, ele paga pelos pecados, entra com a graça, perdoa, absolve e dá a vida. Aí o Senhor diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês observem que primeiro ele fala um espírito que está pronto, que é a nova ação criativa de Deus dentro de nós, que é o novo nascimento. É quando o natural vai dando lugar ao espiritual. É o processo da vida eterna. É estando no caminho e vencendo as dificuldades. Está tudo no outro estudo, meu Deus. Como é que ficou lá? Vencendo as dificuldades no caminho. Como lemos em Provérbios 4,18, que o caminho dos salvos é uma progressão para frente e para o alto. Diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que as trevas vêm. O Senhor fala do dia da sua volta, dos dias do que iria acontecer. Essa semana que passou, 7 cidades de Minas Gerais foram anunciadas como podendo ser destruídas a qualquer momento por terremoto. Entre elas Monte Claro, Sete Lagoas e outros. São os sinais da volta do Senhor. Agora eu queria que vocês me acompanhassem. Vejam a luta hoje de um líder que tem a responsabilidade de conduzir um rebanho ao encontro do Senhor. Aleluia. Quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. É a santificação que Jó, ao orar, fazia. Se santificava e levava os filhos à santificação, à separação. E a Bíblia diz que sem santificação, o que é a santificação? Gritem. Separação. Hein? Separação. Hoje falar em separação, só o pregador que fala em separação, não é brincadeira. Não, ele está anunciando uma palavra pesada. Como o diabo inverte as coisas? Não é a palavra que é pesada. Pesada é a pessoa, é o ser humano que está com o peso do pecado. Isso é pesado. É o que o Senhor disse assim: vede a mim, você que está cansado e sobrecarregado de pecado, eu vou vos aliviarei. E ele entra com o aprendizado: aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde de coração. Encontrareis descanso para o interior. Aleluia. Para a alma. Quando fala isso, é uma cura interior. Glória a Jesus. Hoje muitos estão rindo. Quantas desse ministério, desses 53 anos, ainda ontem, uma jovem, também um varão, foi até a frente lá conversar comigo.
e com um peso que não parecia, mas era uma aflição, era algo interior, estava por dentro, estava do lado de dentro. Mas o que diz a palavra? Que o reino de Deus não está o quê? Não veio o quê? Com a aparência? Exterior, mas vem de dentro da onde? Se processa dentro de nós, no novo nascimento, que é uma caminhada reta da terra ao céu. É um caminho que leva com um caráter retilíneo, sem o desvio para a esquerda e sem o desvio para a direita. Mas ele é o quê? Evolutivo. Ele é progressivo e de ascensão. E tenhamos que ter o cuidado para não progredirmos mesmo nesse caminho e estarmos descendentes. Descendo. É o que o Senhor fala nos Getsemane. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para te fazer subir, para te levar ao encontro dele, entre nuvens. Mas a carne é fraca para te levar ao inferno. Hoje, se um líder falar em separação, em santificação, bobagem. Porque o espírito de engano que atua nesse tempo final é querer a mistura, é satisfazer os dois lados, é colocar um joelho no chão e o outro no alto, um para o Senhor e o outro para o diabo. E vejam que agora o Senhor dá testemunho de um homem que ele enriqueceu, era o mais próspero e rico da terra, do vale, daquela época. E o Senhor dá um testemunho deste homem. Eu não vejo ele dar um testemunho dos outros. É algo pessoal. Ele fala com o diabo, sempre rodeou a terra, passeou por ela. Se nós parássemos aqui, nós chegaremos lá ao alerta do Senhor, da palavra, que o diabo está como um leão que ruge em torno de nós. Ele veio de passear pela terra, odiar a terra, passear por ela. E nós somos terra. E a Bíblia nos fala que quando nós estamos voltados não somente para a terra, os nossos ouvidos espirituais ficam fechados para o alerta. Está gritando, mas não ouvimos. Ou se ouvimos, não damos atenção. Terra. Ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vejamos aqui. Aleluia. Não é Jó nem ninguém que dá testemunho de Jó, é o Senhor. Aleluia. Pelo contrário, o Senhor faz ali uma prova com Jó. Qual o sofrimento e vitória desse servo de Deus, patriarca Jó? É profundo. Primeiro, riqueza. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e as riquezas. Esse homem era arquimilionário. Esse homem tinha tudo que podia ter. Era o mais rico da terra. Mas o Senhor nos mostra aqui que quando chegou a prova, e o diabo falou, se tocar ali naquilo que ele tem, só isso pode tocar. O Senhor confiava na integridade de Jó.
aquela condição da terra que era o maior. E o diabo tocou em tudo. Tocou nas riquezas que de repente, num só ataque, ele o homem mais rico da terra ficou o mais pobre da terra. Não alterou. O que nós tiramos da lição? É claro que depois só dobrou a riqueza dele, dobrou tudo. Deu a bênção dobrada. O que nós tiramos aqui? Que a riqueza que ele tinha, que tudo que ele possuía, não podia mexer na comunhão dele com Deus. A riqueza que ele tinha estava do lado de fora, mas não estava no coração dele. No coração dele estava a palavra de Deus. Você está entendendo? Meu Deus. O poder que tem na palavra, mas é a palavra que é, amados, algo que atormenta o diabo. Ele adora misturar. E nesse tempo do fim, há dificuldade. Porque aquilo que é transitório cresce e o eterno diminui. E vem o alerta do Senhor: por crescer a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse tempo final virá uma prova sobre os habitantes da terra, para minar a sua paciência. Quando fala em paciência, é perseverança. O que o senhor fala? Por crescer a iniquidade. Aí alguém diz assim: pô, mas está crescendo a iniquidade lá fora. Não é essa iniquidade. O mundo jaz no abismo. Quando diz o amor de quase todos, é virar amor. Não é o amor. O mundo não tem amor. O mundo tem interesse. Nós precisamos entender. Quando nós olhamos a palavra e analisamos o Senhor falando a 7 pastores de 7 igrejas, ele vai falando, mostrando o perigo primeiro em Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, vai mostrando mensagens: olha, você tem nome que está vivo. Sabe o que é? Tem nome que está vivo? É aquela animação, dizendo que aquela é um avivamento, é um frenesi humano, Meu Deus. mas não tem a verdadeira essência do Espírito. É um esfriamento. Tem nome que vive, mas está morto. Tremendamente profundo. É aqueles trabalhos cultos, aquela maneira de agir em que a atenção é maior para os demônios. Conversam mais com os demônios do que com o Senhor. Mas a igreja que vai ser arrebatada, ela sabe que esta palavra aqui, ela não se renova. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não adianta. Ela é imutável. Ela não sofre mudança. Portanto, não se renova. Aleluia. Porque não pode ser renovada. Porque ela é a fonte da renovação. Ela não se renova, ela tem o poder de renovar. E quando nós ouvimos uma palavra, como estamos ouvindo hoje, nós estamos recebendo o quê? Um espírito de renovação. O que está recebendo?
É algo profundo. Ou nós pregamos a palavra, vivenciamos a palavra. É tão claro, gente. Para garantirmos a nossa vida eterna. Aí João 5,39, por favor, não vou nem ler, porque isso a gente sai de cor salteado. Alguém pare aí. Grite. Examinais as Escrituras, porque cuidais dela. Quem falou? São elas que divulgam. Quem meu avô falou? Levanta a mão. Está faltando comer um bocado de mandioca lá, né? Desculpa, o problema não está em você, está em mim. Eu esqueci que os meus aparelhos auditivos ficaram em casa. Aí tem que gritar bem para ouvir. Examinai as Escrituras e vós cuidaste nelas a vida eterna. Então a vida eterna está onde? Sem os acréscimos. Aleluia. E sem as omissões. Eu não vou omitir. Aleluia. Glória a Jesus. Não. A Bíblia, o Senhor nos fala que por crescer a iniquidade, o amor o quê? De muitos esfriará. Quando esfria o amor, o que acontece? Estava quente, o espírito está pronto, a da carne é fraca. Aí misturou uma coisa com a outra. A igreja não segue. Ficou morta. Aí o Senhor está dentro dela, mas não dá. Tudo é terra, tudo é aparência. Ele vai saindo. Mas tem alguém lá que está clamando. Aí do lado de fora diz assim: bate. Aleluia. Se alguém ouvir a minha Meu voz, Deus. Aleluia. do lado de dentro vocês não puderam ouvir, agora eu estou do lado de fora. Tem um partido lá com cada um. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E ele não diz: você vai cear comigo, não. Ele diz: eu vou cear com você. E depois você vai cear comigo. Primeiro, eu vou passar para mim, para o Calvário, para o que eu fiz, tudo aquilo que estava te levando à morte. Deus. E em troca, você vai comer desse pão e vai beber desta água, que é o pão da palavra. Quem está entendendo? Isso é verdade. Obrigado, Jesus. Sou testemunha de Jó, dá um testemunho de Jó. Aleluia. Um homem rico, essa coisa, mas veio e tirou tudo. Ele ficou tudo pobre. O que nós entendemos aqui? Que toda a riqueza de Jó podia estar no banco, podia ter comprado, estar empregado ali, investido nos muitos cabelos, há muitas vacas, nas festas dos filhos, tudo lá de fora. Quando mexeu do lado de fora, mas a palavra de Deus estava do lado de dentro. Vocês entenderam porque o Senhor nos deu os dons para esse tempo final? Porque muita coisa vai haver nesse tempo final, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Imagine o Senhor falar para o diabo. Ele é íntegro. Ouve? Vamos ver o que o Senhor falou. O que é essa integridade? É caráter. Ele modela o caráter a cada dia. O caráter está aqui. Ele dá atenção. Glória a Deus. Isso aqui, ó, faz parte da cabeça. Aqui para baixo é o corpo. Isso aqui, ó, é a torre da oração que leva o do corpo à cabeça e que traz da cabeça o coração ao corpo. É por isso que a fé vem pelo ouvir. Está aqui, ó. Você está ouvindo, vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Você entra por aqui, assimila aqui. Então, um órgão que dirige, provedor, está aqui. Você recebe, assimila
manda para o coração. Aí você enche o coração. É a vida, é o corpo que vai agir segundo a cabeça. Aí volta, a boca fala do que o coração quer. Está cheio. O que você tem no coração é o que vem da cabeça e volta para a boca, que é a boca da mente, que é a mente de Cristo. Aleluia. Será que eu entendi? Quem entendeu? Glória a É Deus. por isso que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. E o diabo, nesse tempo do fim, faz tudo para desviar o povo. Há uma preocupação hoje em multidão. Mas eu temo, viu, gente? Eu fico com medo. Quando eu leio ali, eu fico com temor. Aleluia. Quando fala que muitos chegarão naquele dia, líder, Senhor, olha, eu profetizei no teu nome. Vejam, Senhor, no teu nome eu expeli demônios. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Hein? É, Jesus. O que o Senhor fala? Eu lhes direi explicitamente, quer dizer, cara a cara. Nunca os conheci. Sabe por quê? Porque Ele só nos conhece na palavra, sem os acréscimos e as omissões. De Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Eu às vezes me preocupo porque a palavra é tão clara. E às vezes nós somos quase que... vem aquela pressão para que não valemos a palavra, pelo amor de Deus. Estou com 88 anos. Jesus, eu não posso, eu tenho que ir progredindo mais. Ele está voltando. Aleluia. Glória a Jesus. Os sinais estão aí. A inversão de valores está em toda parte. Se a Bíblia fala de vida eterna nela, Glória a Deus. se a libertação está num nome, João 8,32, Jesus. Aleluia. conhecereis o quê? Ah, quem é a verdade? Jesus. É o caminho. Olha, você vê que a verdade está bem no centro. A verdade que leva à vida. É o caminho da verdade que leva à vida. E vida eterna. Jesus. Aí conhecereis a verdade vos libertará. João 8,31, mas não para aí. Porque não é qualquer tipo de verdade que liberta. Aleluia. Você vai para João 8,36 e diz: se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem é Jesus? Como é que eu posso tê-lo em mim, dentro de mim? Apocalipse, capítulo 19, versos 13. Ele vem buscar a igreja, que está lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Nessa fase de ataque, de tudo, aí alguém se rende àquilo que está vindo, aquilo que o diabo ataca, aquilo que ele traz, aquilo que ele oferece, tudo de baixo. Entendendo que Jó tinha tudo aquilo que era de baixo, mas Jó passou daqui de baixo. Tudo que Jó tinha, passou. Depois de ter recebido em dobro, mas passou. Mas aquele que abraçou está com ele para toda a eternidade. É o Senhor. Você já pensou? Glória a Jesus. Deus Santo. O desejo que nós devemos ter de estar conhecendo o Senhor, que nunca vamos conhecê-lo da maneira que Ele é. Glória a Jesus. Porque ainda que você entre na eternidade, você não vai conhecê-lo, porque Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Ele está assim. Um homem, para atingir certa parte do cosmos, certo e tal, não é brincadeira.
São milhões e milhares e milhares. Quando Jesus, no corpo incorruptível, subiu, ele já não estava mais sujeito a esse sistema. Ele subiu de repente, os discípulos, numa fração de segundos, viu ele desaparecendo nas nuvens, que ele vai aparecer nessa nuvem, porque o caminho está feito. É o caminho para lá, é o caminho aberto do véu da carne dele, está bem. Ele subiu. Demônio nenhum entra nesse caminho, porque está preparado para a igreja. Está subiu. Vamos analisar sobre o som íntegro. Vamos ver o que mais o senhor fala. Homem íntegro. E diz o Senhor aqui: íntegro e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Integridade, retidão, o caminho é reto. Quando se vai, ora para a esquerda, daqui a pouco volta para a direita, vai para a esquerda e vai para a direita. É a palavra que diz: não se gás para a direita nem para a esquerda, o caminho é reto. Se nós analisarmos o Salmo 91, está ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está aqui o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A sombra do Onipotente descansa. Aí diz assim, na caminhada, está no esconderijo do Altíssimo: 1000 cai ao teu lado esquerdo, 10.000 à tua direita. Ou se a gente pudesse parar para... Olha, 1000 cai à esquerda, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você observar à esquerda, fica os cabritos. Esses parece que tem uma vida aí fora, tem ali as lutas, mas são 1000. O outro à direita, 10.000. Aleluia. Mas cai à esquerda, cai à direita. Mas nós o quê? Não seremos o quê? Atingidos. Porque nós não estamos nem de um lado nem do outro. Nós estamos no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus. Quando nós lemos a palavra que o Senhor testemunha, dá o testemunho de Jó: homem íntegro, que desvia-se do mal. Oh meu Deus, será que é tão caro? O que é desviar do mal? A palavra, amado, de particular interpretação, é interpretada no todo dela. Vai para o Salmo primeiro. Por favor, é não se assentar na roda dos escarnecedores e sair do caminho dos pecadores. Aleluia. Não está no caminho dos pecadores. Qual é o maior pecado? Aquele que praticar iniquidade, assim. Por ver crescer a iniquidade. Qual é a maior iniquidade? É contra a palavra. É o acréscimo que fala do acrescentar das pragas previstas no livro e da omissão. Hoje se tira para acrescentar. E quando se acrescenta, se tira. E se tirou, tira. Será tirado o direito da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está lá a promessa no capítulo 2 do Apocalipse, verso 7. Como estamos nós? Oh, aleluia. Esfriando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Imagine. Ah, não, eu não vou, porque hoje a palavra vai ser muito dura, não é isso que eu quero. É, Jesus.
O que entendeu? Não é isso que eu quero. Mas o Senhor não mandou. Você quer ser meu discípulo? Negue-se eu. Aleluia. E receba o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a verdade. Leia aí sobre o que o Senhor fala de Jó. Ninguém semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus. Olha abaixo, olha aqui. Temente a Deus. Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era um homem sábio. Aleluia. Jó era um homem sábio. Glória. Porque ele temia o Senhor. Aleluia. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas veio as provas, o diabo atacou. O diabo primeiro tocou o que? Nos bens, nas riquezas. Deixou o pobre. Em seguida ataca o quê? Mata os filhos. Oh, mas pelo amor de Deus. Há pouco tempo eu vi um neto, magrinho, doente, essa coisa toda. Eu senti tanto que eu disse ao Senhor: Senhor, por favor, eu já estou bem idoso, eles está começando, dá vida a eles, se tiver que levar, me leva. Mas deixa eles ir, tem muito tempo. Você vê a dor. Jó perdeu todos os filhos, porque ele orava, porque ele consagrava, porque ele se santificava, santificando os filhos. Perde tudo. E Jó se mantém íntegro. Meu Deus. Então o que nós lemos? Ele amava por demais os filhos, mas amava mais o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Então, quando nós recitamos o slogan que o Senhor nos deu, há de se entender. Haja o que vier, acontece o que acontecer, venha o que vier. Jesus está voltando. Aleluia. Quem está entendendo? Ele que fala que sem essa santificação, que é a de Jó, ninguém verá a face do Pai. Aleluia. Você já pensou? Na hora da partida, ver a pobreza do adversário? Não. É Provérbios 4:18. Mas para entrar, cumprir ali, Provérbios 4:18 fala do quê? O caminho dos justos, a vereda do céu como a luz do aurora, vai brilhando. Quando diz vai brilhando, as trevas vão crescendo. Você já quer, eu quero trevas maiores do que essa que tem chegado à terra? A inversão de valores, quando a mentira passa a ser verdade, a verdade mentira. Quando a canga do diabo força para baixo, imagine o trabalho do Espírito em nos abraçar e colocar a mão antes do Senhor. Erguei as vossas cabeças, tire os olhos de tudo que está aí, olhe para o céu, olha lá. Ele está voltando em glória. Você já pensou estar no céu depois de trilhões, quatrilhões, quintilhões de anos? Ali vendo a glória de Deus, e ainda tendo mais trilhões, quatrilhões de glória para ver, e ele vai ser, amados, um gozo eterno, enquanto lá embaixo o sofrimento, o fogo eterno. Não podemos trocar o eterno pelo transitório. Mas alguém pode dizer assim, quando tem lá aquela coisa que diz assim, não, mas assim não quero.
Mas é assim que tem que ser. Se quer ser salvo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu estou no mundo. Quem diz que estamos no mundo, vão passar por aí, estão por aí. O que Davi fala, gente? Nós passamos pelo mundo, estamos no mundo, mas não somos daqui. O que Davi fala no Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Quando ele toma posse disso, lá no Salmo 23, versos 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Aleluia, Jesus. Aí ele não vai temer porque é um filho. E o pai disciplina o filho. Se eu sair do lado de fora, vem o cipózinho. A palavra diz que ele disciplina o filho que ama. Veja o que ele permite com Jó, sofrimento. Desvia-se do mal. Aí o diabo diz: para na pele dele, toca na saúde. Sabe o que o senhor fala? Diz assim: toca. Mas na vida dele não. Quando eu vejo essa experiência de Jó, Deus e o diabo, sabe o que eu sinto no diabo? Um cão numa colheira, e é Deus que conduz ele aqui. Ele não faz nada sem que Deus permita. É Deus. Porque o Senhor diz: você pode tocar na pele dele. Mas tem uma coisa: na vida dele, não. Na vida dele, não. Porque pela morte dele, eu já tenho um plano para ele no futuro. É o meu filho Jesus Cristo que virá. Esse pagará pela morte dele tanta vida. E vida abundante. Isso é maravilhoso. Vai, o que sobra a Jó na terra? Os companheiros dele só acusavam. Sabe por que você perdeu tudo? Porque você roubou. É isso. É o cuidado que nós devemos ter hoje, o que eu tenho falado. Para cumprir a palavra no que diz assim: chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, mas se alegrar com os que se alegram. As duas partes primeiras é fácil, mas se alegrar com os que se alegram não é brincadeira. Eu já passei por essa experiência. Estava com a Brasília, um certo de Deus há muitos anos, no ministério. Comprou um carro novo, eu com a Brasília enguiçou, foi até lá enguiçou lá em Belo Horizonte. E um pastor que não era da nossa igreja, era de outra, tinha comprado um carro zero. Aí olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor é presidente de uma obra, essa coisa toda, está dando com esse carro velho, o senhor tem que ter fé, determina. Sabia ele que eu podia comprar um carro zero. Não sabia ele que eu tinha comprado essa casa, que era uma casa antiga. Eu comprei isso aqui e paguei, contando em folha de pagamento. Não sabia ele que eu já tinha conversado com o Senhor que havia chegaria o tempo. Passou. Os anos passaram, eu comprei 2 carros zero. Aí um dia veio aqui a igreja, passou por aí, foi uma igreja aqui e tal, passou por ali. O carro dele veio enguiçar na frente da igreja. Era o mesmo daqueles quase 20 anos, 10 anos, 20 anos atrás. E foi uma luta, eu tive que mandar os irmãos empurrar o carro.
queimando óleo, é aquele mesmo carro velho. Aí ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, esse carro aí é seu? Eu digo: é. Até aquele outro ele também. Eu ia falar para ele: termina, meu filho. Mas depois disso não. Irmão, a gente aprende vivendo, né? Mas eu vou te ajudar, mandei os irmãos empurrar o carro. Aí foi pegar lá embaixo. Aí lá, dando os touros, parecia até que estava. Não é brincadeira, não. Então, se alegar com que se alega é inveja, é o ciúme. Essa coisa toda, quando eu estava morando aqui, vim aqui, a igreja está aqui, estava no porão. Aí chegava para mim: eu disse: pastor, o senhor está no porão? Eu vi uns 4 ou 5 anos. Se lembra, Luci? Um meio-dia você passou com o Zé lá, com a família lá, viu o acezinho lá, o senhor tocou que o bicho estava com fome. Eu tinha ido buscar a comida na geladeira que eu tinha deixado no dia anterior, sem nada. A comida estava vazia. Aí eu digo: olha, já era 1h da tarde, eu estava em oração. Voltei para a oração. E vou prolongar o jejum. Fui orar. Quando eu fui orar, a porta bateu. Era Cláudio. Uma sopeira aí. Que comida. Eu fiz até uma ignorânciazinha quase. Estava com tanta fome que ela disse: aqui, ó. A mãe passou por aí com o pai, essa coisa toda. Sentiu que mandasse a comida para o senhor. Eu peguei a comida, dei glória a Deus, fechei a porta na cara dela e fui pegar. Peguei por lá, comi na sopeira dele. Algo precioso, né, irmão? É o Senhor. Precioso. Aí passou. Aí veio, ganhamos um construtor. Estava fazendo partido lá em Belo Horizonte, veio para cá, orando, Deus abençoou, pegou aquelas casas lá do aeroporto, tudo aí. Começou a fazer uma casinha de placa aqui atrás. Mas a igreja do senhor estava sendo levantada, uma plaquinha. Começou a pegar, começou a fazer ali a construção. Aí veio a construção, depois veio um outro pedreiro, que nem crente era. Falou: pastor, só para fazer uma cozinha, se lembra, amor? A cozinha, sozinho lá, a cozinha. Eu só sozinho, só tenho R$200. Eu disse: não, pode deixar. Vamos fazer uma obra aqui em cima? Eu não tenho dinheiro. Mas quem está te pedindo dinheiro? O senhor pode dar uns trocadinhos por semana para meus filhos aí? Que era a companhia dele, eram os filhos. 2 pedreiros e um que era o Lilinho, que era do acabamento. Não, eu tenho lá o material. Trouxe etapa, tijolo, cimento, foi fazendo tudo. Aí quando eu vi, foi fazendo tudo, instalação hidráulica, elétrica, foi fazendo tudo. Aí, poxa vida, tudo bem. Aí eu tive que dar um presente. Sabe qual foi o presente que eu dei para a mulher dele, para a esposa dele? Um vidro de perfume da Avon. Você lembra disso? Um vidro de perfume da Avon que eu tinha. Aí o senhor deu a benção. Aí passa um camarada aqui do lado de fora, eu estou lá em cima. Ele olha a casa, né? Lá em cima, nem sabe que foi a bênção do Senhor, o milagre. Ele olha e diz assim: eu também vou ser pastor. E foi andando e falando e murmurando. Mas deu um encontro, uma cabeçada no pote que virou do outro lado dos familiares e veio buscar. Nem sei se morreu aquele camarada. Porque se rebentou. Quem está entendendo? É o espírito do ciúme, da inveja, da maldade, da perversidade. Enquanto o espírito está gritando: terra, 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 ouvir a palavra do Senhor. Olha só, encerrando. Só sobrou a mulher. E agora?
Eu estou sozinho. Foi lá para o Monturo. Monturo é no Vale de Renom, ali era o lugar da geena, da lixeira da cidade. Era o vulco ardido se consumia, porque era o lixo da cidade que era colocado ali de noite. Foi para ali que ele foi, sentado no Monturo, raspando com um caco de telha lá, a lepra, magro, seco, esquelético. O diabo podia dizer: você vai morrer. Mentira, ele é mentiroso. O senhor falou que ele não ia morrer, que a vida dele pertencia a ele. Aleluia, Jesus. Mas a comunhão de glória é muito grande. Ainda que ele que tem o poder de vida e morte, ainda que ele me mate, nem eu vou continuar esperando. Porque você mata e leva para baixo, mas quando ele permite a morte, ele ressuscita e leva para o céu. Quem está sentindo a presença do Senhor? Naquele estágio, não desista da luta, não desista do problema. Ele está na reserva do último momento. Ainda que esteja morto, viverá. Lembremos-nos da experiência de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, mas agora eu sou. Mas agora eu sou a ressurreição e a vida. Leva-me lá. 4 dias morto, podre, estragado. Mas Senhor, já cheira mal. Eu estou te perguntando, Marcos, se cheira mal? Me leva até lá. Chegou lá, deu só uma ordezinha. Tira aí a pedra. Lázaro, vem para fora. Que cheiro mal, coisa nenhuma. O cheiro da morte, amados, desaparece quando chega o perfume da vida da rosa de Salom, do livro do Pai. Ele desce perfume para a noite. Quem está sentindo esse perfume? Quem está sentindo essa renovação? Aí de repente, a mulher dele olha aquele fato. Como você está? Magro, leproso, seco, se raspando com um caco de telha, ainda mantém a sua integridade. Esse Deus amaldiçoa e morre. Como qualquer louco você fala. Olha, pode tirar. Oh Deus, ela não vai chorar, não vai. Como qualquer louco você fala. Fala. Eu recebi dele o bem que posso, não vou receber o mal. Ele Deus tirou. Seja feita a vontade dele. De repente chega o Senhor. Começa a ter uma conversa com ele. O diabo. Aí chega e mostra ele naquele estágio final. Está vendo aqui? Está o meu filho, olha aqui. Jesus, quando ele vê Jesus, Deus trouxe o futuro para o presente de Jó. Como trouxe do futuro, o presente do futuro, Jesus, para ali o Salmo 22 de Davi. Que depois que ele viu aquilo, o Senhor é meu pastor e nada de falta. Bendito o nome do Senhor. Ele fala e mostra a Jó. Quando Jó vê Jesus assim: agora que os meus olhos te contemplam, agora que meus olhos te veem, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, está raspando até o pó, está o pó lá embaixo, eu me arrependo até o pó. Quando ele chega ao pó, o Senhor levanta e cumpre o Salmo 113. Levanta do pó necessitado para sentar-se à mesa de quem recebeu a bênção. Agora, veja, encerrando para sairmos. Jó
42. Aleluia. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem entendeu? Que Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle de tudo. Aleluia, Jesus. Ele sabe quando você deita e se levanta. E acima de tudo, Ele conhece as nossas fraquezas. Maravilha. Eu fico maravilhado. Aleluia. Eu fico maravilhado quando falo da humildade. Quando a palavra diz: quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando você reconhece que é fraco, quando você reconhece as suas fraquezas, quando você reconhece que você não pode andar sem Ele. Quando você sabe que não pode andar sozinho, você se apega a Ele como Jó. Eu me arrependo, eu me abomino até o pó e a cinza. Quando ele foi até lá, foi levantado, amado, para receber em dobro tudo. Até a mulher. Até a mulher voltou viçosa, porque lhe deu os mesmos filhos. 3 homens e 7. É isso? 7 homens, 3 7 homens e 3 mulheres. São a ressurreição deles, amados. Bendito o nome do Senhor. A entrega aqui diferentes agora, separados, etc. E sabe o que falou para os acusadores dele? Que daí que você mereceu, que você fez, que o Senhor falou para eles: olha, estavam todos necessitados, eu disse assim: não adianta nem orar aqui, não. Eu só vou atender vocês quando vocês forem por a Jó, para ele interceder por vocês. Eu vou atender para vocês através da intercessão dele. Quem recebeu a Deus? Quem foi abençoado? Então olha para o seu irmão e diga para ele: fui abençoado e te abençoo em nome de Jesus. E a graça de Deus Filho, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo paire sobre cada um de vós, sobre os familiares, vossos familiares, sobre o trabalho de cada um, quer secular, quer do lar, e sobre todas as ovelhinhas do Senhor que peramuram no vale dessa sombra da morte desse mundo. Agora e até o dia que se aproxima o encontro com o Senhor entre nuvens, todos digam amém. Quem sentiu a presença do Senhor, dá um glória a Deus. Quem sentiu a renovação do Senhor e conhece o Senhor, qual o seu nome? Jesus de Nazaré. Agora se renove e glorifique esse nome. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está vindo para nos receber. E o nome como Ele vai se apresentar, o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe para encerrar. Aqui o Elias, pastor Elias deixou aqui, amados, o 45º livro, Obediência, seguindo os passos de Jesus. Amém? Aqui, tem mais? Já presente conta ali, porque eu não consegui virar lá. O estudo está lá em casa. Mas saiu, tá? Não saiu. Era esse aí que o Senhor